Olá, mulher vitoriosa, mulher fértil. Se você está assistindo, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, então eu te convido a realizar esse propósito conosco. Estamos realizando um propósito de 7 dias em prol da fertilidade e mais intimidade com o Senhor. Eu trabalho com mulheres que desejam engravidar, que estão enfrentando dificuldade, tá? Independente do diagnóstico, muitas sem um diagnóstico aparente, mas pela misericórdia de Deus, Ele tem me usado para isso. Eu sou naturopata, então através de um tratamento natural, mudança de hábitos, suplementos, ervas, essas mulheres têm alcançado o positivo, têm conseguido gerar. E também é sempre Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. Eu vou começar compartilhando com vocês a palavra do Senhor em Efésios 3:20. Mas hoje eu quero contar mais detalhes do meu testemunho de cura de um tumor na cabeça, tá? E também como eu engravidei com a síndrome dos ovários policísticos, com hipotireoidismo, inflamação no organismo. Vamos começar? Então eu vou contar o meu testemunho para vocês com mais detalhes. Vamos lá. Efésios 3:20. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, querido e santo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui, por mais um dia estarmos aqui. Te agradeço por essa pessoa que está aqui comigo, assistindo esse vídeo, está em oração aqui comigo, falando contigo, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, Senhor. Que eu venha falar somente o que tu queres, Senhor, que seja falado, para edificar, Senhor, essas vidas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, Senhor, e para que a minha vida também seja edificada, porque eu preciso muito de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa a minha casa, a minha família, abençoa a casa e a família dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Fale conosco, Senhor, ouça a nossa oração, Senhor. Ouça, veja o nosso propósito, Senhor. Pela sua infinita bondade e misericórdia. Nós cremos no seu poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, eu comecei com esse versículo que ele fala de uma forma tão forte ao meu coração. Muitas vezes nós já ouvimos tantos versículos, tantas palavras, né? Na igreja, ou até nas redes sociais mesmo, né? Ou já lemos, mas às vezes tem coisas que passam despercebido, ou a gente lê, mas não entende com aquela profundidade, não olha com aquela profundidade que aquele versículo precisa ser visto. Olha a coisa gloriosa que nós acabamos de ler. Por isso que eu quero compartilhar com vocês o milagre que o Senhor operou na minha vida. Algo que foi muito maior do que eu imaginava ou pensava. Eu nunca imaginei ter o diagnóstico de um tumor na cabeça, como também nunca imaginei ter sido curada, ter acontecido um milagre na minha vida. Eu creio em Deus. Eu me converti aos 6 anos de idade. Minha mãe já levava a gente e eu sempre gostei muito, louvava o Senhor, dançava para o Senhor, né? Minha mãe e meu pai sempre incentivaram a gente a buscar o Senhor, a amá-lo no nosso coração. E eu separei mais 2 versículos também, tá? Que se a gente parar para pensar, eles têm a mesma linha, né? Que eles falam da fé, eles falam de acreditar para Deus operar. O outro é Marcos 11:24. E disse-lhes: tudo o que vocês pedirem em oração,
Creiam que já receberam e assim será. Olha que profundo. E Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Esses 3 versículos foram os que eu me apeguei bastante na busca pela minha cura. Essa cura no tumor não foi através de um tratamento da naturopatia, não foi. Foi um completo milagre. O que eu já vinha pensando? Um pouco antes de eu ter recebido esse diagnóstico. Eu já vinha repensando os meus hábitos, eu já tinha começado a estudar sobre a síndrome reprodutiva metabólica que eu tinha, né, que é a síndrome ovariana metabólica poliendócrina, né, antes era síndrome dos ovários policísticos. Eu já vinha refletindo sobre como eu estava levando a minha vida em relação à minha rotina, à minha alimentação e sobre o quanto aquilo estava influenciando em tudo que eu vinha sentindo na minha saúde. Porque hoje eu sei que o diagnóstico não é sentença. A epigenética explica que são os nossos hábitos. É o que a gente constrói todos os dias que vão nortear, né, que vão fazer com que a gente tenha determinados sintomas, com que determinadas doenças se manifestam na nossa vida. Então, mesmo eu sendo portadora da síndrome, e mesmo alguns profissionais dizendo que eu tinha que conviver com aquilo pelo resto da minha vida, eu comecei a estudar e a entender que não era para eu pegar aquele diagnóstico como estimação e levar minha vida sofrendo com essa síndrome a vida inteira. Com a desregulação hormonal, né, porque acaba nos dando um descontrole emocional, os ciclos irregulares, tinha ano que eu menstruava apenas uma vez, né, fora os outros sintomas, eram pelos grossos, né, pelo rosto, em partes que são os hormônios masculinos em excesso e que acabam causando isso em quem é portadora dessa síndrome. Então eu já vinha repensando isso, já tinha começado a estudar, já tinha começado a utilizar alguns chás, né, e a mudar a minha alimentação. Já tinha começado, só que eu não estava ainda com uma constância, né? Então quando eu recebi esse diagnóstico, eu comecei a refletir de uma forma mais profunda o diagnóstico do tumor na hipófise. O que é a hipófise? É uma glândula pequena que fica bem no meio da nossa cabeça e que ela é responsável por controlar todos os nossos hormônios, podemos dizer assim dela. Tá? Então, ela é muito importante. E aí o médico falou que eu ia ter que conviver pelo resto da minha vida, que eu ia ter que tomar remédios fortes, tá? Medicamentos fortes e que tinham efeitos colaterais. E eu creio que foi o Espírito Santo que começou a falar: minha filha, olha a sua alimentação como está, olha a sua rotina. Você não se importa com sono, você não se importa com descanso. Você não se importa em ter uma alimentação que tenha mais cuidado com o seu corpo. Eu vivia na correria, estudando, trabalhando, e eu comia qualquer coisa. Acordava, né, sem tomar café da manhã e não bebia água. Aí, do nada, batia uma fome, eu comia um salgado, tomava um refrigerante. Aí depois, de novo, era um x-tudo, era, né, um hambúrguer, uma pizza. Eu ia para rodízios de pizza. Às vezes eram 3 vezes na semana que a gente ia para rodízios de pizza. Pois é, infelizmente era isso. Só que a gente não se liga nisso, que a gente passa a viver tanto no automático que a gente não se liga o quanto que a gente está prejudicando o nosso corpo com isso. O que eu vivo hoje é consequência dos meus hábitos, tá? E ali esse diagnóstico, ele destrói a gente. A gente nunca imagina que vai receber um diagnóstico desse. E ali a médica me passou um remédio, cabergolina, falou que eu ia tomar e que ia observar como, né, ia estar esse tumor, como ia evoluir, como que ia ficar, né, se ia diminuir.
E eu tomei 2 meses, se não me engano. 2 meses. Tomei por 2 meses. Mas são dias específicos desse mês, né? E sempre quando eu tomava, no dia seguinte, ficava bem prostrada, muito cansada. O meu cabelo começou a cair muito. Tanto que foi quando eu decidi fazer minha transição capilar, né? E acabei... Eu estava com um cabelão grande, de progressiva, e acabou ficando muito ralo, eu cortei tudo e fiz minha transição, né? Mas o meu cabelo estava até maior também, já cacheado, já estava batendo na cintura. Mas aí eu fui reduzindo um pouco ele também, né? Até fica melhor para os cuidados. Mas agora eu quero deixar crescer novamente. Enfim. E eu repeti os exames após utilizar um medicamento que o médico me mandou. Eu cheguei no endócrino e fui num neuro também. Fui em 2 neuros, tá? Porque eu queria ouvir outras opiniões também e falar a mesma coisa. Depois eu repeti os exames. E ali o tumor continuou da mesma forma. Aí, engraçado, o tumor não diminuiu, continuou na mesma forma. Aí os neuros falaram, você vai precisar tomar a vida inteira esse remédio, tá? Você não pode deixar de parar ele. E eu voltei na endócrino. A endócrino conversou comigo sobre a gente fazer uma observação, uma avaliação por um tempo sem os medicamentos, que ela falou que depois eu teria que voltar a tomar, tá? Eles falaram que o tumor era meu, que eu tinha que aceitar esse tumor. Quando o médico falou isso, em pensamento eu repreendi. Não é meu. Isso não é meu, não. Eu não aceito isso. Só se o Senhor disser, minha filha, olha só, eu quero que seja seu, né? Fora isso, eu falei, eu não aceito isso. Não aceito isso, não. Ele não é meu. Então a endócrino falou, vamos, né, ver como é que ele vai reagir, como é que vai ficar. Vamos esperar 6 meses, tá? E aí você repete os exames, porque eu quero ver como que ele vai se comportar sem os medicamentos. Mas você vai precisar voltar a tomar o medicamento. E tá bom. Então, eu falei, então eu vou dar uma pausa, essa pausa mesmo de 6 meses. Aí nisso, eu conversando com a minha mãe, tá vendo, meu marido, a minha mãe, olha só, eu vou te convidar, o que você acha de nós fazermos um propósito em prol desse tumor? Deus tem o poder de te curar. Deus tem o poder de arrancar esse tumor. Aí eu falei, eu aceito. A gente tinha acabado de entrar em pandemia. Aí eu falei, eu aceito. A gente vai fazer sim. Então uma vez por semana a gente fazia um jejum, ia orar na casa da minha mãe, eu e meu marido. A gente ia lá, meus pais também, e eles colocavam a mão sobre a minha cabeça e oravam. Só que teve determinado período que eu comecei a sentir dores de cabeça. Todos os dias eu tinha dor de cabeça. Aí começamos a primeira semana, o primeiro dia, né? Fizemos um jejum, oramos, louvamos ao Senhor. E eles colocavam a mão sobre a minha cabeça. Quando a minha mãe colocava e orava, eu sentia algo diferente. Foi passando o decorrer da primeira semana, eu senti que as dores de cabeça tinham amenizado. Mas eu ainda sentia. Passou a segunda semana. Passou a terceira semana. Passaram 7 semanas. Foram 7 semanas. A gente orando, jejuando, né? Durante o restante da nossa semana, a gente seguia nossos dias normais e a gente se encontrava umas vezes por semana para orar em prol desse tumor. Quando foi no 8º dia, na 8ª semana, nós resolvemos fazer no monte. Fomos ao monte, subimos ao monte, oramos. Só que não foi um dia que nós fomos pedir. Não lembro de quem foi a decisão, mas nós decidimos agradecer. Subir para agradecer. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam
que já receberam, e assim será. Nós fomos lá em cima, nós agradecemos. Senhor, obrigada pela cura do tumor. Obrigada porque não existe mais tumor. Obrigada porque tu és poderoso. E nisso, no decorrer dessas semanas, em casa, antes de dormir, eu agradecia ao Senhor pela cura. Eu acordava, eu colocava a mão, Senhor, repreenda. Eu ia dormir, eu colocava a mão em nome de Jesus. Isso não é meu, eu não agradeço, eu não aceito. E quando eu deitava, eu agradecia, eu imaginava, eu pensava, eu não tenho mais isso. Eu estou recebendo os exames. Sem isso nos exames, eu não tenho mais esse tumor, eu não tenho. Eu não tenho mais, obrigada, Jesus. Sabe, eu já tinha certeza que esse tumor ia diminuir, que ia sumir, na verdade. Eu tinha certeza disso. Eu não tomei posse dessa enfermidade, eu não tomei. Então, quando a gente foi, o último dia que a gente foi ao monte, eu já não sentia mais dor de cabeça nenhuma. Não sentia mais dor de cabeça nenhuma. Inclusive, os médicos tinham dito que esse tumor, se ele crescesse um pouco mais, poderia afetar a minha visão. Tá? Que ele fica bem no centro da cabeça. Poderia afetar a minha visão. Então, alguns dias depois, eu repeti os exames. E para a glória do nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, não tinha tumor nenhum mais. Eu mostrei para os dois endócrinos, para os dois neuros e para a endócrina. E eles falaram, nossa, isso realmente é um milagre. Falei, um milagre, foi o meu Deus. Foi o meu Deus. Foi o meu Deus. E Deus operou esse milagre. E após, nós termos detectado que eu fui curada, nós voltamos a tentativas para engravidar. 2 meses depois, eu engravidei. Mas, infelizmente, eu perdi logo no início da gestação. E eu fiz alguns ajustes, na minha alimentação, na minha suplementação. E 2 meses depois, eu engravidei do Benjamin. Minha bênção, meu milagre, meu bebê arco-íris. Então, o Deus que operou na minha vida, Ele tem poder de operar na sua vida também. E na palavra dEle, nós temos instruções para a gente viver nesse mundo aqui. Então, cada palavra é com um objetivo. E é realmente verdadeiro. Quando Ele fala tudo que pedires em oração, crendo que já receberes. É crer que já recebeu e assim será. É verdade. Quando Ele fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dEle que atua em nós, é verdade. Quando Ele fala que tudo coopera para o nosso bem, é verdade. Nunca duvide de nenhuma palavra que está aqui, tá? Você é a filha amada do Senhor. O Senhor nos fez para gerar. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele é todo poderoso. É no Senhor que você vai encontrar o seu milagre, tá? Através dessas dificuldades que eu passei, o Senhor foi abrindo os meus olhos e foi me levando ali a estudar sobre fertilidade, a estudar sobre o que eu tinha. Eu engravidei, eu fui ajudando outras mulheres próximas a mim a engravidarem também. E ali eu decidi que isso deveria se tornar minha missão e uma profissão para mim, tá? Eu me formei em naturopatia, me especializei em fertilidade, eu não paro de estudar hoje, em breve vou me formar em nutrição e tudo Deus na minha vida. Eu não sou nada, sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu continuaria comendo e vivendo de qualquer forma, me afundando em doenças, em situações,
Teve um período que eu tive crises de labirintite terríveis. Terríveis. Que eu tomava um medicamento, eu tinha que aumentar a dose do medicamento e mesmo assim não passava. Fora infecção urinária que eu tive, que quase virou uma infecção generalizada. Eu vou culpar o inimigo? Não vou culpar o inimigo. Eu não estava vigiando. Eu estava vivendo de qualquer forma, comendo qualquer coisa, colocando porcaria no meu corpo, que é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu tenho que dar o melhor para o meu corpo, eu tenho que oferecer o melhor para o meu corpo. E se eu quero gerar uma vida, o que eu vou dar para esse corpo que vai nutrir o meu bebê? O que eu vou dar para esse corpo? Eu vou ficar dando porcaria, me enchendo de refrigerante, me enchendo de pão. E pão, a gente não aproveita nada de bom. Ah, tá escrito que tem ácido fólico, que tem não sei o quê. Gente, o ácido fólico, o nosso corpo nem processa direito. A maioria das pessoas não processa direito o ácido fólico, né? Quando toma na forma sintética, a gente precisa tomar em forma de metilfolato. Então reveja, repense os seus hábitos, se aproxime mais do Senhor, se apegue à palavra dele. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele abriu o mar. Ele acalmou tempestade. Ele curou enfermos. Operou milagres e ainda opera hoje. Ele ainda opera hoje. Não deixe de acreditar nisso. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai amado e querido, muito obrigada por mais esse momento aqui, Senhor, em que eu pude sentir a Tua presença aqui. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós cremos que tudo coopera para o nosso bem. Então eu sou grata, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, por essas pessoas que estão aqui me ouvindo, me assistindo. Senhor, renova a fé, Senhor, renova a força, a vontade de viver e de correr atrás dos seus sonhos, Senhor. Dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, renova, meu Pai. Em nome de Jesus, opera milagres e maravilhas em nossas vidas, porque nós cremos que Tu tens esse poder, Senhor. Que Tu és poderoso, que Tu és dono de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Abençoa a cada família aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém.